Hoje vamos falar sobre um desafio que muitos empresários enfrentam, mas que poucos têm a coragem de admitir, que é a dependência excessiva das vendas para carregar a empresa nas costas. Estamos falando daquela pressão constante para vender, 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 sem parar para olhar para dentro, para os processos, para o planejamento estratégico, para a cultura organizacional. Será que realmente é possível ter sucesso a longo prazo se focarmos apenas no setor comercial? Quais são as dores que isso causa? E mais, importante do que isso, como podemos superar essa mentalidade e construir um negócio sustentável e antifrágil? Hoje, nessa conversa franca e cheia de insights, vamos mergulhar nessas questões e explorar caminhos práticos para mudar essa realidade. Portanto, se você é empresário e sente essa dor, esse episódio foi feito para você. Vem comigo, que eu aqui, junto com Felipe Machado, nesse novo episódio do PlanoCast, vamos trazer um tema sobre vendas que com certeza pode fazer a diferença na sua vida. Vendas não salvam tudo. O perigo de depender apenas do comercial. Seja muito bem-vindo, Felipe, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui em mais um episódio do PlanoCast e vamos aqui mais uma vez destrinchar essa área que é tão importante para todas as empresas, mas para as pequenas, né, Felipe? Eu vejo que é cada vez mais importante também, porque o mundo está muito competitivo, as marcas estão muito competitivas e quem não se destaca, quem não se organiza nesse sentido, acaba perdendo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Legal. Para a gente começar, então, vamos começar falando o porquê que é um erro muito crítico a gente depender apenas do setor de vendas para ter sucesso na empresa. Felipe, é um erro muito crítico ter sucesso dependendo só das vendas, porque eu vejo que uma empresa que vende, ela consegue resolver todos os problemas, até o momento da venda. A partir do momento da venda é que a gente tem um cliente, né? E esse cliente ele precisa ser atendido. A empresa precisa ter processos, ela precisa ter uma organização para gerar uma sustentabilidade no longo prazo. Porque eu vejo assim, ó, o que faz uma empresa muitas vezes ter sucesso, eu vejo que assim, grande parte dos negócios, né, é a continuidade daquele cliente como cliente. Né? É o LTV, é o período de venda, é o quanto que aquele cliente compra, é o período de vitalidade dele dentro da nossa organização. Então, se a gente ficar só vendendo e deixando, costumo dizer, um saco furado no fundo, né, a gente está colocando o cliente por um lado e está saindo o cliente pelo outro lado. Ou seja, é algo que não é um ciclo virtuoso de prosperidade, né? E trazer um cliente novo normalmente costuma ser mais caro do que você vender para o mesmo cliente. Então, quando você capta um cliente, o custo de aquisição do cliente, o CAC, né? Você consegue diluir ele dentro da sua empresa, dentro dos seus custos, né? E quando você vende de novo para um cliente, esse custo de aquisição acaba não acontecendo de novo, porque esse cliente já é um cliente, ou seja, você não precisa fazer uma mídia, fazer uma divulgação, pagar por um vendedor, por exemplo, que está na rua vendendo. Então, isso você consegue diluir bastante. Então, eu vejo que esse é um ponto principal, né? Sem contar que isso também se liga num sentido assim de imediatismo, né? A empresa que ela está só vendendo, ela não está pensando no longo prazo, né? E se a gente parar para pensar, meu amigo, olha como o tempo está passando de cada vez mais ligeiro, né? Então, se você pensar só no hoje, o amanhã pode simplesmente não chegar. Não quer dizer que a gente não tenha que viver e aproveitar o hoje, né? Mas uma parte da nossa concentração tem que estar no futuro, para a gente poder construir relações sólidas, né? É isso aí, que a empresa ela precisa ter um setor comercial muito bem estruturado, mas também precisa ter as outras áreas que são áreas de apoio para esse setor de vendas, né? Igual você falou, tem que manter o cliente, então para fazer um bom atendimento, para cativar, para entender as necessidades do cliente, tem que ter uma equipe competente para desenvolver isso, tem que ter uma equipe para fazer o pós-venda. Então não é só simplesmente vender, né? Isso é muito interessante que a gente vai trabalhar bem essa relação das vendas com o planejamento estratégico, né? Que é inclusive como que a falta de um planejamento estratégico ele pode prejudicar a eficiência do time de vendas num curto prazo, num médio prazo, num longo prazo. O que prejudica diretamente, Felipe, é porque você acaba não tendo objetivos claros, principalmente, né? Porque uma coisa é você ter uma meta de vendas do mês. Esse é um ponto. Esse digamos assim, um olhar que você vai ter, a meta de vendas, né? Só que aquela meta de vendas,
se está dentro de uma construção estratégica, ela dá suporte a outros objetivos na empresa. De uma forma prática, por exemplo, né? A meta de vendas do mês, ela dá sustentação à média do bimestre ou do trimestre, de acordo com a empresa se organiza, que dá sustentação para o semestre, que dá sustentação por ano, que consequentemente dá sustentação para a lucratividade que a empresa está esperando ter. E aí onde que eu vejo assim, uma empresa que não tem planejamento estratégico, muitas vezes ela não tem meta de lucratividade, entende? Ela não tem aonde que ela quer chegar exatamente. Então o que acontece? Quando vende, legal. E quando não vende, entende? Aí a culpa é do mercado, a culpa é do vendedor, só que não vendeu, a culpa é da economia, entende? Então, quando a gente tem um planejamento estratégico, olha o que eu vejo que é muito interessante, uma coisa que para mim é um primor no planejamento estratégico, Felipe, é a gente ter análise de ambientes, entende? Uma simples SWOT, uma tecla que eu bato muito, que eu vejo que essa ferramenta, quando o empresário entende ela salva 90% das situações, por quê? Não só no planejamento estratégico, Felipe, mas em qualquer momento do nosso dia, ou da nossa semana, ou do nosso mês. Aonde que eu tenho uma força? Aonde que eu tenho uma fraqueza? Aonde estão as oportunidades? Aonde estão as ameaças? Né? Então, se você pegar, por exemplo, num planejamento de vendas que vai começar um mês, né? Meu amigo, hoje é mês de outubro. Eu vendo carro, por exemplo. Tá? Aonde que é uma força para mim nesse mês? Aonde que pode não ser uma força? Entende? Onde que estão as oportunidades? Onde que estão as estratégias? Onde que estão as ameaças? Então, esse simples conceito do planejamento estratégico já ajuda demais no processo da venda, né? E a empresa que ela não tem o planejamento estratégico, o que acontece? Ela está sempre pensando no hoje. É a meta do hoje, é a meta do mês. E aí, o que acontece? Vamos supor assim, ó, quando você pega uma empresa que tem planejamento estratégico e ela entendeu aonde ela é forte, aonde ela tem os diferenciais dela, ela foca a venda dela nisso, aonde ela é forte, aonde ela tem os diferenciais dela. Quando uma empresa não tem um planejamento, acaba se resultando só no faturamento bruto. E a empresa que tem um plano de longo prazo, ela sabe que nem sempre o resultado vai acontecer imediatamente. O resultado ele é construído, porque existe um foco no longo prazo também. E não é difícil de encontrar, Felipe, empresas que mesmo tendo 20, 30 anos de mercado, têm uma mentalidade só no amanhã. E fica sempre patinando, e fica sempre correndo atrás da máquina, e fica sempre buscando aquilo que só os olhos estão enxergando, digamos assim, no calendário, ali, num curto prazo, entendeu? Então eu vejo que aqui a gente tem aí alguns exemplos de como pode fazer uma diferença, mas se a gente for pegar dentro a nossa forma de enxergar tudo isso, Felipe, tem uma relação diretamente com a mentalidade do empresário, sabe? E não é difícil você encontrar empresários que muitas vezes traçam um planejamento, percebem os diferenciais que eles têm, valorizam aqueles diferenciais até que a venda no mês não corresponde àquilo que ele queria. Entende? Aí ele começa a querer mudar plano, começa a mudar tudo, como se estivesse tudo errado. E eu muitas vezes percebo que os planos eles têm um nível muito bom de assertividade. Não estou nem dizendo dos nossos, estou dizendo de uma forma geral de várias empresas. Existe um nível satisfatório de assertividade. Uma coisa é você corrigir o que está errado. Outra coisa é você querer mudar totalmente a rota, achar que está tudo errado, querer começar tudo de novo e ficar nesse loop, que acaba deixando o quê? O vendedor, o cara que está na ponta do comercial ali, perdido. Por quê? Num dia ele vai focar na qualidade, no outro ele chega com uma oferta, com uma promoção para o cliente e você não cria uma identidade. O mercado não te reconhece como alguém que vende mais barato, ou como alguém que vende o melhor produto, ou o melhor serviço, ou dá a melhor assistência e assim por diante. E aí, Felipe, vamos para a gente brincar um pouco nessa esfera, né? Que a gente está aqui falando de planejamento estratégico. O planejamento estratégico ele tem alguns pilares, né, meu amigo? Então, quais são as consequências? Aí eu te perguntando, tá, meu amigo? Quais são as consequências para os times internos quando o foco está somente em vender, sem um planejamento claro para um crescimento de todas as áreas da empresa em conjunto? É muito importante o alinhamento do objetivo, que é aquilo que a gente falou, que faz parte até da filosofia da empresa. O planejamento estratégico ele permite que a empresa ela tenha objetivos claros, que ela saiba onde que ela vai canalizar os seus esforços. E isso vem de encontro também com o que precede isso aí, que é a visão do empresário, né? Para o empresário ter uma visão a longo prazo, ele saber onde ele quer chegar e ele conseguir transferir esse propósito, essa missão, essa visão para os colaboradores, né? Então isso eu vejo que o planejamento estratégico ele auxilia muito para manter a equipe engajada, a equipe tendo um propósito, sabendo onde que ela quer chegar. E aí não focar só na venda,
focar também nesse desenvolvimento das pessoas, dando o suporte, dando o apoio, tendo uma coordenação que colabora com os times, uma coordenação que apoia, liderança, a gente ter boas lideranças que conduzem o time, que não fica só na pressão, mas que estende a mão, que oferece uma ajuda, que capacita o colaborador para ele poder entregar o que ele precisa entregar para a empresa ter o resultado que ela precisa. E uma coisa que eu vejo que é muito importante é que o planejamento estratégico ele dá uma visão de longo prazo. Né? E isso é o imediatismo que às vezes os empresários têm de querer o lucro, querer as vendas de imediato, lucro, resultado de imediato. Mas se tem um planejamento a longo prazo, fica mais fácil de distribuir as ações, fica mais fácil de definir os objetivos para cada ação, para cada área. Isso facilita as áreas elas terem uma conexão, facilita o engajamento da equipe, facilita o trabalho em equipe. Então eu vejo que esses pontos são os principais para a gente ter uma equipe, um time engajado para gerar esse resultado que é a primeira perspectiva do planejamento estratégico, que é o financeiro. Né? A gente vai chegar até o financeiro através desses processos. Mas você sabe que aí eu quero falar aí diretamente com o empresário que hoje, por exemplo, Felipe, tem uma dificuldade de fluxo de caixa, né? Tá faltando faturamento para esse cara, tá faltando dinheiro no caixa para ele poder pensar no longo prazo. O que acontece, meu amigo empresário? Isso eu entendo porque já vivi algumas vezes na minha jornada empreendedora sabe, Felipe, tem que vender o almoço para comprar a janta. Isso faz parte da realidade de muitas empresas, tá? De muitas empresas. Então, quando o empresário ouve a gente falar assim, mas aí eu vou pensar no longo prazo, minha empresa não chega lá. Né? Eu não consigo eu não consigo superar o hoje, ou amanhã, ou essa semana, ou esse mês, porque se eu pensar no longo prazo, como é que eu mantenho as portas abertas? É aí que está um ponto que o planejamento estratégico ajuda também. Por quê? O planejamento estratégico ele é uma visão de longo prazo com ações de curto, médio e longo prazo também. Por quê? Você não vai agir amanhã, você vai agir hoje. O agir é hoje. Então, quando você tem uma visão de longo prazo, você cria ações para hoje. Então, quando você pensa assim, eu quero diferenciar minha empresa de uma forma competitiva pela qualidade, eu não quero entrar na briga de preço. Porque se você pegar, vamos colocar assim, Felipe, as varejistas, né? Móveis, eletro, de uma forma geral. Qual delas hoje está realmente surfando grandes ondas? Entende? Qual delas é um segmento, por exemplo, que mesmo algumas tendo quebrado, se foca muitas vezes na promoção, no preço, no barato, entende? Que no final da conta sai caro, porque a conta não fecha simplesmente, entende? Quem vende mais barato, em algum momento perde para quem vende mais barato que ele. Porque isso é questão de volume, isso é questão de negociação e é um organismo vivo, sempre está moldando. Então, quando a gente constrói a nossa estratégia baseada no preço mais barato, por exemplo, ela vai ter sucesso até que o outro consiga ter uma condição de negociação com o fornecedor melhor, consiga comprar melhor e assim por diante. Então, empresário, olha só, não é pecado, não é erro, digamos assim, você precisar se preocupar em manter as portas abertas hoje. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Nós estávamos ontem falando a respeito disso, de estratégia, né? Quando a cinta está apertada, o foco principal o que é? É prolongar o prazo. É prolongar a vitalidade do negócio. Então, nesse sentido, né, Felipe? Em alguns momentos é necessário criar estratégias para fluxo de caixa, para você prolongar. Aí isso o que acontece? Por que só as vendas não salvam? Que se conecta com o nosso assunto aqui. Porque às vezes o cara quer só vender mais. Mas, por exemplo, eu já tive situações com clientes de eu conseguir fazer negociações com fornecedores absurdas, de eu pegar o telefone, o cara tá lá às vezes mais de um ano protelando dívidas, o fornecedor ameaçou de cortar o fornecimento porque o cara não estava cumprindo certinho. Eu peguei o telefone, falei para o fornecedor do cliente, expliquei a situação, mostrei para ele a visão de longo prazo que a empresa estava fazendo e o que eu precisava fazer, o que ele precisava fazer para atender a necessidade da empresa, para continuar fornecendo para ela, para que a empresa não fechasse as portas. O fornecedor entendeu. Quando eu cheguei para o cliente e mostrei para ele a negociação que tinha sido feita, o cliente nem acreditou no que tinha sido feito. Entende? Sem juros, amortizado em 36 meses. Entende? A única coisa que o fornecedor me falou assim, Tomás, eu aceito, porque agora eu estou vendo que essa empresa está olhando para o futuro. Então você entende como é diferente? Uma coisa é você ficar, o empresário entendendo que a gente está só filosofando aqui. Mas a longo prazo vocês não sabem a minha realidade, você não sabe a minha dor. Não, eu sei a sua dor.
Eu já vivi a sua dor e já vi alguns empresários vivendo. Se você continuar vivendo essa dor, focado só nessa dor de hoje, você não consegue sair dela. É esse que é o problema. Entende? Agora, se o empresário pegar e entender que por uma visão de longo prazo ele cria as ações do hoje, do amanhã, o dessa semana, o da próxima semana, o jogo muda, você vira a chave e as coisas começam a se encaixar de uma maneira melhor. E aí, Felipe, que é muito importante, a gente sair do nosso ambiente para viver essa realidade, né, brother? Porque senão o que acontece? O empresário fica lá, ele chega no escritório dele, fecha a porta e fica sofrendo aqueles dramas sozinho, só com os colaboradores dele, não oxigena, não vai para um outro grupo, não vai para um, sabe, não cria um ambiente de outras pessoas que têm uma outra visão, ele fica refém da própria visão, cara. Isso é um veneno para o negócio, entende? Independente do negócio e independente da maturidade do dono ou do negócio. Em qualquer momento, isso é um veneno, porque o cara não consegue oxigenar tudo que está acontecendo, né? E aí, Felipe, olha só, como que você enxerga, como que a cultura organizacional ela pode influenciar positivamente ou negativamente na performance do setor comercial? Eu acho que o primeiro passo vem com exatamente isso que você falou antes, né? Da missão, dos valores. Isso não ficar só com o empresário. O empresário conseguir transmitir, alinhar essa missão, essa visão, aonde que ele quer chegar para a equipe comprar a ideia, a equipe vestir a camisa. E para isso precisa do empresário ele ter essa clareza do onde ele quer chegar. Né? Que a gente está falando de visão de futuro, a gente não está falando para o cara só pensar no futuro e não fazer as coisas no presente, né? Porque ele tem que pagar as contas, tem que fazer todo o movimento para a empresa girar. Então, mas além disso, ele tem uma visão um pouco mais para frente, de começar a plantar coisas aqui nesse momento, mas esperando o tempo certo de colher aquilo que ele está plantando também. Então isso é importante, ele tem que manter o negócio dele funcionando, mas ele tem que ter um objetivo que ele possa alcançar mais para frente, que ele vai plantando até chegar nesse objetivo. Então esse alinhamento de missão e de visão, eu vejo que isso aí motiva a equipe está engajada, entendendo qual que é a missão de cada um, qual que é o objetivo da empresa. Isso faz com que a equipe ela se sinta parte, ela se sinta envolvida com todo o processo. Isso constrói uma cultura poderosa, uma cultura fortalecida de time, né? Então isso eu vejo que é muito importante. Uma cultura, uma empresa que tem que fornece essa cultura de colaboração entre as áreas, que é importante na empresa. Não é só a minha área, as pessoas, a minha equipe colaborando entre eles, não, mas o que a gente pode fazer? Foi identificado algum problema no setor de vendas, o que nós aqui podemos fazer no setor de marketing que está junto com vendas para auxiliar, ou o setor que está avaliando os processos, o que a gente pode mudar no processo ou criar algum processo novo que possa apoiar o setor de vendas lá na frente. Então essa colaboração na empresa como um todo, isso é um das formas de a gente mensurar a cultura da empresa, se a empresa está tendo uma cultura de fato positiva. Outro ponto que é importante para a gente ter uma cultura positiva dentro da empresa é o aprendizado contínuo. Por isso que a gente está falando que só depender de vendas não vai, a empresa ela pode se manter durante um tempo no mercado, mas ela não vai se sustentar por muito tempo. Por quê? Porque precisa estar, as empresas, as pessoas que estão dentro das empresas, elas precisam estar em constante evolução. Porque a gente não percebe o mercado que está evoluindo, a forma que o mercado está evoluindo, a inovação, a tecnologia, como que isso está avançando. E se a empresa ela não acompanhar essas tendências, ela fica para trás. E se as pessoas não estiverem sempre num processo de evolução, de crescimento, de aprendizado, é a empresa fornecer capacitação, a empresa fornecer treinamentos, dar todo esse suporte para a equipe se desenvolver e crescer junto com a empresa. Então eu vejo que esse também é um ponto importante. E outro ponto é a valorização. É o suporte, o reconhecimento. A empresa está crescendo, a empresa está vendendo, as pessoas que estão ali, elas também têm que crescer. Elas também têm que serem reconhecidas pelo esforço, pelo trabalho, pela dedicação. Então eu vejo que esses pontos são pontos importantíssimos para a gente ter uma cultura positiva dentro da empresa. É muito importante a gente pensar nos pilares, não ficar, porque o tema de hoje é a gente trabalhar justamente não só vender,
Que a gente está falando aí da gente trabalhar nas perspectivas de cima, vender para eu poder ter o financeiro, né? A primeira perspectiva de um planejamento estratégico. Só que tem outras perspectivas que apoiam essa perspectiva financeira, que é clientes, é a perspectiva de processo, é a perspectiva de aprendizado. Então, esse aprendizado constante dentro da empresa, essa evolução constante dentro da empresa, eu vejo que é muito importante para criar uma cultura positiva, uma cultura forte, que as pessoas elas vão se desenvolvendo, e aí a pessoa está na empresa, mas ela está se desenvolvendo como pessoa também. Ela é uma pessoa melhor dentro de casa, ela é uma pessoa melhor no relacionamento, ela é uma pessoa que está melhor com a vida. Então isso faz parte para a gente ter essa cultura de uma cultura organizacional positiva, saudável. E quanto mais integradas as áreas, quanto mais conectadas as pessoas, mais forte a cultura ela vai se instalar. Aí a gente vai ter, aí a gente entra na parte negativa. A gente minimiza fofoca, a gente minimiza procrastinação dentro da empresa, pontos que são muito importantes e que vão minar a cultura da empresa, porque toda empresa ela tem uma cultura, seja ela negativa ou positiva, mas ela tem uma cultura. Toda empresa tem essa cultura. Então é importante o empresário olhar também, fazer uma autoavaliação mesmo, olhar para dentro da empresa e começar a perceber como é que está a minha cultura aqui. Como é que estão as pessoas? Eu estou fazendo algum movimento para as pessoas se desenvolverem aqui dentro? Eu estou eliminando na raiz fofocas aqui dentro da minha empresa? Eu estou auxiliando as pessoas a terem mais produtividade, facilitando a vida delas com tecnologia, por exemplo? Então tudo isso aí eu vejo que são pontos que vão colaborar para uma cultura positiva dentro da organização. É interessante, né, Felipe? Porque aí você vê, quando a gente está falando aí do planejamento estratégico, a relação que isso tem nas vendas, né? Você falou da cultura negativa, né? Quando o empresário ele não tem, por exemplo, valores estabelecidos na empresa dele, ele aceita, por exemplo, uma ética duvidosa, né? Ou seja, é quando tudo é só pela venda, é quando tudo está acontecendo só para que aquela venda aconteça. E, inclusive, esse tipo de mentalidade, ele influencia diretamente na eficiência do processo comercial, que às vezes acaba não existindo. Ou seja, a empresa só quer vender. Aí o vendedor, sabendo disso, quando o cara senta na frente dele, ele não vai primeiro criar uma conexão com o cliente, ele não vai investir num relacionamento com esse cliente, ele não vai mapear as necessidades, ele não vai perceber aonde que os pontos fortes da empresa se conectam com as necessidades desse cliente. Aí o que acontece? Ele só quer vender. E aí o cara que só quer vender, o que acontece? Ele não quer perder a venda. Ele fica ansioso por aquela venda. Ele não respeita o processo natural que precisa acontecer para que essa venda assim aconteça com naturalidade. Ela acaba muitas vezes empurrando um produto ou um serviço para o cliente, que às vezes naquele momento acaba comprando. Isso não supre as necessidades, não atende às expectativas que aquele cliente tinha, porque elas não foram mapeadas, elas não foram identificadas. E aí, meu amigo, como é que você vai ter um ciclo contínuo de venda com esse cliente, entende? Ele pode até comprar uma vez. Agora, se você quiser que o cliente só compre uma vez, meu amigo, está faltando muita visão, entende? Porque a venda, quando ela acontece assim de uma forma empurrada, ela gera uma experiência muito negativa. E olha só, olha que interessante isso, né? Todo mundo adora comprar. Todo mundo adora comprar. Alguma coisa a pessoa gosta de comprar. Seja uma coisa tipo assim, o cara que gosta de tecnologia gosta de trocar de celular, gosta de trocar de tablet, de televisão. Quem gosta de carro gosta de trocar de carro. Agora, uma coisa que a mente humana não gosta é de ver alguém vendendo para ela. Quando uma mente humana ali entende que alguém está forçando uma venda, cria-se uma série de objeções inconscientes que a pessoa não quer comprar. Entende isso aí, cara? Tá enraizado lá na nossa cultura. Cara, se você pegar assim, ó, em toda a nossa formação, a nossa escolarização, por exemplo, ela é focada no operacional, por exemplo, entende? Em ser pessoas assim que estão dentro de um fluxo que não tem muito o pensar, entende? E a venda, muitas vezes, ela fica associada a algo que alguém quer, tipo assim, quer levar vantagem da gente, entende? E você pegar muito antigamente, né, em alguns setores, o vendedor é aquele cara malandrão, é aquele cara esperto, é aquele cara que tem um jogo de cintura, entende? E que acaba prejudicando
todo o processo e toda a dinâmica do negócio, né? Isso que você falou é uma realidade e, inclusive, essa ética duvidosa, ela atrapalha porque o cliente percebe. Claro que O percebe. cliente percebe isso aí que você falou do vendedor malandrão que quer a venda a todo custo. E além dessa relação com o cliente, isso tá sujeito a gerar dentro da empresa uma coisa que não é saudável, que é a competitividade, a competição dos vendedores, competindo, um pisando na cabeça do outro a qualquer custo para fazer a venda. Então isso aí é muito importante. Para a gente manter uma cultura positiva, a gente tem que eliminar isso aí dentro da empresa. E você falou uma coisa, cara, que é muito legal, que o vendedor, ele não deve vender para o cliente, ele deve ajudar o cliente a comprar. Então, quando a gente muda essa chave que está dentro do que você falou, a pessoa não sentir que o vendedor está vendendo, mas que o vendedor está ali como um apoio, auxiliando ela a comprar, escolher o melhor produto, a entender as necessidades, que aí entra a conexão, o rapport, entender as necessidades do cliente, para poder entregar para o cliente aquilo realmente que o cliente está buscando, né? Então, isso é bem importante. E aí, eu quero também falar com relação assim, é possível uma empresa ela crescer de uma forma sustentável apenas impulsionando vendas? Não. Sustentável, não vejo que é possível. Isso é até contraditório, sabe, Felipe? Porque assim, ó, eu vejo que as vendas, elas resolvem tudo dentro de uma empresa. Uma empresa que está vendendo, ela tem totais condições de prosperar em todas as áreas. A partir do momento que essa visão sai do negócio, entende? O foco não é mais a venda, a empresa começa a ter alguns problemas, entende? Por quê? Quando você vende, você faz o dinheiro girar dentro da empresa. Agora, isso não pode ser a única impulsão da empresa. É diferente você falar que todos os problemas se resolvem com vendas e que vendas resolvem tudo. Vendas não resolvem tudo. Por quê? É sujeito chegar um momento, naquele mercado, naquela localidade, com aquela empresa, que você vai vender para quem? Se todo mundo que você vende, você não atende bem. Se todo mundo que você vende, acaba... Eu posso dar um exemplo, cara? Eu vejo uma empresa que esses dias eu vi agora um exemplo de que mudou um pouco a mentalidade. É a TIM, a operadora de telefone TIM. Eu ouvi um comercial deles esses dias, né? Onde eles manifestam, a TIM mudou. E agora somos as mais bem avaliadas em atendimento ao cliente, em isso e aquilo. Então, vejam só, olha um exemplo, tá? Uma empresa de nível nacional, atende o Brasil inteiro, milhões de clientes, começou a perceber que, vamos dizer assim, o churn dela, a saída de cliente, está maior do que a entrada. Chega um momento que isso não se torna sustentável. E o que acontece? Quando a gente erra muito, Felipe, a gente está dando margem de munição para o concorrente. Por quê? O concorrente às vezes trabalha em cima do nosso erro. Ele vê aquilo que a gente não está fazendo certo, ele vê aquilo que a gente não está sendo assertivo, e ele acaba o quê? Criando soluções para ser mais assertivo que a gente e usando isso no processo de negociação com o cliente. Entende? Porque ele começa a se diferenciar e ele fala, olha, eu faço dessa forma. A outra empresa do mercado, ela não faz tão bem assim, ela faz de tal forma. E acaba se tornando munição. Então eu vejo que a empresa, olha só, o foco de uma empresa, no meu entendimento, é no cliente. É o foco no cliente. É diferente de você ter um foco na venda. Quando você foca no cliente, você tem um processo de venda assertivo, mas você tem um produto desenvolvido também que atenda esse cliente, você tem aquilo que você falou antes, tem um pós-venda que vai atender esse cliente também, tem uma inovação constante que vai procurar novas soluções para que esse mesmo cliente continue comprando. Então, o foco no cliente, ou digamos, tem até que falar assim, o foco do cliente, né? O que aquele cliente está precisando para que a gente possa atender ele. É uma interpretação muito boa, eu vejo que faz muito sentido, entende? Se quiser usar no, quiser usar do, tanto faz. Mas é você estar preocupado, especificamente falando, com aquele cliente, com aquilo que faz sentido para ele, com aquilo que é importante para ele. Um cliente bem atendido, Felipe, para ele te recomendar para 1, 2, 3 pessoas, não é muito fácil. Agora, um cliente mal atendido, existem pesquisas que mostram que ele fala para 10, 11, 12 pessoas que ele foi mal atendido. Entende? Cara, isso pesa pra caramba. Aí se você olhar isso aí num viés, por exemplo, de redes sociais, onde todo mundo se comunica, onde todo mundo tem voz,
Cara, antigamente você Escala. atendia... Escala, brother, escala, porque antigamente você atendia um cliente mal, ficava entre você e ele a situação, entendeu? Ele podia até falar para 11 pessoas, tudo bem, deixa ele falar para 11 pessoas, não chega a ser tão catastrófico assim. Agora, você já pensou um cliente mal atendido e que tem 1000 seguidores nas redes sociais? Entende? Ele vai lá e coloca uma postagem assim, ó, não compre desse cliente, não compre dessa empresa, não compre esse produto, não use esse serviço. Cara, isso pesa contra pra caramba, entende? E aí uma coisa que eu vejo que faz muita diferença, sabe, Felipe? É quando a empresa, por exemplo, ela reconhece os erros. Você pega essa situação da TIM, por exemplo, eles pegarem e reconhecerem que eles mudaram, que a TIM não é mais a mesma, cara, tem que ter coragem para fazer isso. Só que às vezes, essa coragem também é, digamos assim, a última chance, entendeu? A última cartada. A última cartada. Ou você tem coragem e admite. A Peugeot fez isso esses dias, pouco tempo atrás também, falando que a Peugeot tinha mudado. Entende? E se você pegar, por exemplo, no caso do Peugeot, cara, quem já teve um Peugeot, grande parte das pessoas fica muito satisfeita com o carro. Só que tem um brand negativo em volta da marca, de pessoas que falam mal da marca e que potencializa um monte isso. Entende? E aí a pessoa que vai comprar, ela acaba pensando, pô, mas por que tanta gente fala mal desse carro? O que tá pegando aqui? Entendeu? Então acho que são situações assim que a gente tem que estar atento, Felipe, porque se a gente precisar reconstruir a nossa imagem, não é uma tarefa muito fácil, cara. Não é uma tarefa muito fácil. Você sabe que um período da minha jornada aí, a gente trabalhou com entretenimento num parque, né? E a gente recebia ali 1.000, 2.000, a gente recebia 3.000 pessoas dentro desse espaço, né? E a gente tinha, às vezes, algumas pessoas saíam reclamando do espaço por causa da lotação, muita gente e tudo mais, né? E eu costumava trabalhar de uma forma estatística. Por quê? Se eu, por exemplo, assim, eu recebo 1.000 pessoas, né? E eu tive ali 100 pessoas que saíram reclamando, por exemplo, tá? Eu tive uma satisfação de 90%. Então, estatisticamente falando, eu estou bem, eu estou agradando 9 em cada 10 clientes. Isso é muito bom estatisticamente falando. Só que, por um outro lado, eu tenho 100 pessoas, cara, que vão fazer um ruído muito forte lá fora. Que vão para a rede social, que vão falar para pessoas. Você já pensou agora se essas 100 pessoas que saíram falando mal falem para 10? Ou seja, num dia eu tinha 1.000. No outro dia eu tenho 1.000 que não querem ir. Cara, é difícil essa jogada, entendeu? Aí vamos pensar assim agora, Felipe. Como que você vê? Porque a gente está falando aqui, né? Estamos conectando várias alçadas, né? Várias frentes para mostrar para o empresário que não é somente vender que vai resolver o problema. Como que o investimento em capacitação pode alavancar as vendas e melhorar o clima organizacional simultaneamente? Muito bom. Acho que o primeiro ponto é melhorar as habilidades de venda da equipe de vendas, né? Porque uma equipe que ela está sendo desenvolvida, seja com as habilidades de negociação, comunicação, persuasão de compra, resolução de problema, conhecer o próprio produto, isso é muito importante, porque o vendedor, isso aí já gera um outro ponto, que é a confiança. Um vendedor que ele está sendo capacitado, que ele está passando por um processo de capacitação, que ele está melhorando as suas habilidades de venda, ele começa a ter mais confiança no trabalho dele, ele começa a ter mais confiança na empresa, ele começa a ter mais confiança na relação com o cliente. Então isso aí potencializa muito a confiança, porque eu tô fazendo uma coisa que eu sei fazer. Eu estou fazendo uma coisa que eu estou me desenvolvendo, eu estou aprendendo essa habilidade. E aí tem diversas formas de fazer isso dentro da empresa, diversas formas de mensurar, com relatórios, com testes, enfim, são pontos que eles vão elevar, inclusive, a satisfação do cliente. Porque se a gente pega um vendedor que ele passa por um processo de aprendizado, o cara que tem a capacidade de entender de uma forma profunda a necessidade, a real necessidade do cliente no processo de venda, e o cara que conhece o produto que ele tem para poder vender e ele conecta essa necessidade do cliente com o produto que ele tem de uma forma assertiva, ele vai ter um cliente satisfeito. Então, isso vem pelo treinamento, isso vem pela capacitação, que além disso também ela motiva a pessoa ela está participando de um processo, que ela está desenvolvendo habilidades, que são habilidades importantes para um vendedor. Inclusive resiliência, inteligência emocional, porque o vendedor, ele tem que aprender a lidar com o não.
né, diariamente, vai receber muito não. Então tem que ter resiliência, tolerância à frustração. Então todas essas habilidades a pessoa ela vai criando casca, ela vai crescendo. Então ela não vai ser qualquer coisinha que vai abalar aquele vendedor. Então isso aí vai manter até o nível de produtividade do cara dentro da empresa. Porque não é qualquer coisinha, o cara recebeu um não, isso não vai abalar ele. Porque ele já desenvolveu aquela habilidade de tolerância à frustração, já desenvolveu a habilidade de inteligência emocional, já desenvolveu a habilidade de resiliência. Então esse processo de capacitação e desenvolvimento do vendedor, ele é muito importante, inclusive para poder manter as vendas e para poder aumentar as vendas e para manter aquilo que a gente falou no início, manter o cliente. Não ter que buscar um novo cliente que se torna mais caro para a empresa também. E uma pessoa que tem está desenvolvendo essas habilidades, que participa de treinamentos, o treinamento ele pode ter algum foco também para trabalhar em equipe. Então, dentro de um treinamento que eu estou fazendo seja de um produto, seja de alguma habilidade, seja de algum processo, eu posso incorporar alguma coisa de trabalho em equipe e fazer com que a equipe ela se una cada vez mais. Então, a cada treinamento gerar mais união na equipe. Então, eu vejo que esses pontos são muito importantes. Ô Felipe, que aí você está colocando então, né? Você colocou ali a melhora das habilidades, tá? O aumento da confiança, melhora a satisfação do cliente e, por consequência, tem uma equipe mais unida e trabalhando de uma forma mais conjunta. Aí um ponto que eu vejo que é importante a gente estabelecer para o empresário, que é uma mudança de mentalidade também, que é no sentido do que esse treinamento, meu amigo empresário, não é só a técnica da venda do produto especificamente falando, no sentido técnico do produto, né? Se você pegar, é uma coisa assim que muita gente já conhece, mas acho que o exemplo facilita bastante, é você pegar a pivotada que deu a questão da Havaianas, por exemplo. A Havaianas ela teve um período no mercado que eles estavam falindo, eles estavam quebrando, eles não tinham mais margem. A Havaiana era só vista como um produto que não dava chulé, entende? Como uma borracha, especificamente falando, né? E a partir do momento que eles começaram a focar no comportamento do consumidor, entende? Quem que usava aquele produto, eles mudaram totalmente a realidade do negócio e criaram, inclusive, uma gama de produtos muito mais ampla. Então, hoje, o cara que usa Havaianas é totalmente diferente do cara que no passado usava aquele Havaiana de sola branca e tira colorida. É um outro momento. Só que isso, quando você fala, por exemplo, do vendedor, né, Felipe? É importante que você falou a questão do empreendedor o vendedor saber desenvolver a habilidade de lidar com o não. A habilidade da frustração. Cara, isso não tem a ver com o produto, isso tem a ver com o ser humano que está ali vendendo. Sim. Então, você conseguir trabalhar o seu colaborador no aspecto comportamental humano, ou seja, ele ser uma pessoa mais forte, ele ser uma pessoa mais resistente, mais resiliente, entender que do outro lado existe também um ser humano que pode estar passando por momentos às vezes não tão bons, pode estar num dia não tão bom, ou pode estar num dia muito bom, entende? Então eu vejo que a pessoa sabendo, por exemplo, o vendedor, sabendo ler o comportamento da pessoa que está na frente dele, entende? Os gestos, o posicionamento, o comportamento, a fala, a respiração, são pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença. Então, isso que você falou antes, eu vejo que faz um sentido muito grande o quê? Eu domino o meu produto, eu conheço o meu produto, eu sei aonde que ele é muito bom e também aonde talvez ele não seja tão bom. Isso é importante a gente saber. Sim. A gente não cegar os nossos olhos, porque tem eu procuro tomar um cuidado quando alguém fala assim, não, o meu produto a gente não tem concorrente, o meu mercado não tem concorrente, o meu produto é diferenciado, entende? Pode até ser mesmo, né? Mas a gente tem que saber exatamente aonde que ele é forte. A gente está lá falando de planejamento estratégico de novo, né? Tô falando de SWOT de novo. Ontem eu descobri, inclusive, numa live, que a SWOT é usada até na astrologia. Entende? O momento astrológico é uma análise SWOT. Eu fiquei encantado com esse ponto, porque você vê como o negócio realmente faz sentido, né? E nas vendas, se você souber... Só um parênteses, a SWOT ela é usada também para o processo de autoconhecimento. Claro. Eu usar a SWOT para identificar. Perfeito, cara. Também. Você vê que assim, é uma técnica, Felipe, que ela serve, cara, para muita coisa. E você sabe que assim, ó, se você pegar uma situação no dia, tá? Um problema que acontece na empresa. A empresa o empreendedor consegue pegar aquele problema, fazer uma SWOT daquele problema e entender assim, olha, diante desse problema aqui, tá? Qual que é a minha força para resolver esse problema? Aonde que eu sou fraco para resolver esse problema? Que oportunidade esse problema está me criando? E que ameaça esse problema está me criando? Entende? Cara, se você pegar sempre por esse viés,
você cria saídas, você cria iniciativas, você cria correções rápidas para as coisas se resolver. Mas só concluindo rapidinho o raciocínio, cara, se você pegar assim, ó, o empreendedor que enxerga que o vendedor dele e que o cliente dele são seres humanos, e ele, dentro do posicionamento dele enquanto uma empresa que prepara as pessoas, que respeita as pessoas, que quer ter, porque, cara, não tem como. Se o empresário não entender que o vendedor é um ser humano e que esse cara tem medos, tem angústias, tem sonhos, tem aflições, pode e deve ter objetivo de vida, ele não consegue ter um bom vendedor se aquele ser humano não estiver bem, cara. A gente tem em casa, a gente vê, assim, ó, Felipe, vendedores que estão indo muito bem e de repente, para de vender. Cara, isso não é assim um acaso. Vai investigar a vida desse cara. Aconteceu alguma coisa na vida desse cara que tirou a força que ele tinha. Da mesma forma que você vê, às vezes, cara, que estão lá patinando. Você vai ver a vida do cara, tem coisa na vida do cara que tá dando problema. O cara consegue ajeitar aquele negócio ali, ele corrige o rumo dele. Felipe, porque a parte técnica, aprender sobre um produto, cara, é algo que assim, ó, digamos assim, quando você coloca um manual de um produto, todo mundo lê a mesma coisa. Todo mundo vê a mesma coisa no manual de um produto, por exemplo. Agora, como eu recebo aquilo e como eu ajo dentro daquilo, é de acordo com o meu momento de vida, é de acordo com a minha situação de vida. Então, por isso que a gente precisa trabalhar para que o vendedor esteja bem enquanto um humano. Isso que você falou é importante, cara, porque é o seguinte, o empresário, a gente falando dessa perspectiva de pessoas, né? Hoje os empresários, as empresas, elas estão prezando muito mais um vendedor que tenha boas competências comportamentais do que boas competências técnicas. Por que eu estou falando isso? Porque a técnica ela é mais fácil de ser desenvolvida do que o comportamento. Porque quando a gente fala de comportamento, a gente está falando de mudança de mentalidade, a gente está falando de mudança de hábitos. E a gente está falando de mudança de hábitos, está mudando de comportamento. Se a pessoa tem um tipo de comportamento aqui, já se torna um hábito na vida dela. Eu vou falar um aqui, reclamar. Vendedor que só reclama. Ele não vai ter muito resultado, não. Ele não vai ter muito resultado. Então, essa parte comportamental, ela é importantíssima. E isso reflete na vida. Igual você falou, o cara tá passando por um momento bom na vida pessoal, isso vai refletir dentro da empresa. O cara às vezes está passando por um momento ruim na vida pessoal, mas aí na empresa ele começa a vender, começa a ter resultado, isso vai refletir na vida do cara e pode transformar aquela realidade. Ele pode transformar a realidade pessoal dele por conta da empresa e da mesma forma pode transformar a realidade dele dentro da empresa por conta de uma realidade pessoal. Então isso é importante. Claro que a parte técnica ela é super importante, ela tem que ter com frequência, que é o processo de melhoria contínua, tem que ter com frequência esses treinamentos, mas é importante dar esse olhar para o comportamental também. Isso aí entra a liderança, sabe? Por isso que a gente fala do nível mais alto de liderança, que é o servir, né? É aquele líder que está atento, observa como é que o colaborador entrou, como é que o colaborador chegou. Ele observa o comportamento, a pessoa mudou o comportamento, ele vai lá, estende a mão, está precisando de alguma coisa, está acontecendo alguma coisa. Então tudo isso aí é importante e isso gera resultado. Tem um livro, eu esqueci o nome do cara, acho que é Marcos Fernandes, se eu não me engano. Mas ele fala, o título do livro é assim, Felicidade dá lucro. Mostrando exatamente o que a gente está falando. E aí, na perspectiva de pessoas, entra também, a gente não vai falar que é só isso, né? Claro que tem a parte de benefícios que a empresa oferece para o colaborador, que isso é muito importante. E esses benefícios não são apenas dinheiro. A gente está falando também do salário emocional, que é esse olhar com carinho para o meu colaborador, esse prestar atenção no meu colaborador, ouvir, escutativa. Então é muito importante. Então toda essa parte comportamental, ela deve ser considerada dentro da empresa, que são o que hoje está sendo muito difundido aí como as soft skills, né? As competências comportamentais. É muito importante, isso leva o vendedor a outro patamar. E Felipe, vale aí a gente na sequência próxima gravar inclusive um episódio para a gente só deixar claro o que são habilidades técnicas e o que são habilidades
comportamentais. Eu vejo que isso é importante, Felipe, porque olha só, se a gente parar para pensar, né, numa questão, o empreendedor lá, o raiz do dia a dia, o cara que está lá na trincheira do dia a dia, né, ele precisa saber disso. Ele precisa entender aonde que ele precisa de um conhecimento mais técnico para a equipe dele e aonde que o problema é comportamental, porque o comportamento, ele, que nem você falou, né, ele é um hábito, ele é um ser humano, ele é um cara que está lá enraizado, né, e muitas vezes você fica focando, o empreendedor fica focando só no desenvolvimento. Ah, mas é que o cara não conhece meu produto. Ah, mas é que o cara não conhece a minha empresa. Ah, porque ele não... Cara, ele pode até conhecer, ele pode até entender, mas se esse cara não tiver com o mínimo de sanidade mental, emocional, espiritual, entende? Fisiológica, inclusive, né? Ele não vai conseguir fazer. Aí, colocando aí dentro de uma parte técnica, né, Felipe? Aí vamos colocar já um ponto aí de habilidades técnicas e comportamentais, que eu acho que tem uma relação, né? Qual que é a importância, você que é um cara, vou antes fazer uma pequena observação, né? Aqui no plano empresarial, a gente, de certa forma, tem uma divisão aí de responsabilidades, né? O Felipe é um cara que cuida mais dessa área de pessoas, de processos, é o cara do ser humano, digamos assim, né? E eu acabo focando muito mais na parte de marketing, de vendas, de financeiro, a parte mais focada na, digamos assim, da metade para cima do planejamento estratégico, quando a gente olha as perspectivas, né? E o Felipe é um cara que olha mais para essa parte de baixo, mas a gente junto procura, né, Felipe, se desenvolver em todas essas áreas, porque eu vejo assim, o gestor, Felipe, é um cara que ele precisa conhecer um pouquinho de cada coisa. Você que é empreendedor, se eu fosse você, tá? Eu não me dedicaria a entender profundamente, por exemplo, de técnicas de vendas, mas conheça sobre vendas. Conheça sobre o comportamento humano, entende? Porque senão o que acontece? A pessoa fica refém do que os outros falarem para ela sem ter a mínima capacidade de discernimento. Então, dentro da tua habilidade, Felipe, qual que é a importância de ter processos bem definidos para garantir que a pressão sobre as vendas não prejudique o ambiente de trabalho? Muito importante esse ponto dos processos para não prejudicar o ambiente de trabalho, porque é o seguinte, quando eu tenho clareza nos processos, eu tenho clareza de expectativa. Então, por exemplo, o meu colaborador, o meu vendedor, ele sabe exatamente quais são as responsabilidades dele, o que ele precisa fazer, qual o processo que ele precisa seguir, qual o passo a passo que ele precisa seguir para ele poder chegar a efetivar a venda. O processo está muito relacionado e o processo é interessante porque ele envolve tanto a parte comportamental, as habilidades comportamentais, quanto a parte técnica. Eu posso ter um processo de atendimento ao cliente, por exemplo. Nesse atendimento ao cliente eu vou ter que fazer o rapport, eu vou ter que identificar a necessidade do meu cliente, isso entra muito do lado comportamental, mas eu vou ter que conhecer o meu produto, isso entra a parte técnica. Então, num atendimento, num processo que eu tenho de atendimento ao cliente, eu já estou trabalhando ali tanto as habilidades técnicas quanto as habilidades comportamentais. Perceba como as coisas elas estão interligadas, né? O planejamento estratégico é lindo, cara. Ele conecta tudo, né? Pega as 4 perspectivas e está uma a todo momento se conectando com a outra. Então, o processo é algo que tem que ser... Ele é importante porque é o seguinte, o processo ele tem que ser estabelecido de acordo com uma realidade dentro da empresa, não é algo que está escrito num papel, que está escrito em pedra, que não pode ser alterado, muito pelo contrário, o processo ele tem que passar por um ciclo de PDCA, que é o ciclo de melhoria contínua, ele tem que ser implementado, aí ele tem que ser acompanhado, ele tem que ser monitorado, avaliado, analisado criticamente para depois, vamos trazer, vamos consertar, parar umas arestas e colocar para rodar de novo. É cíclico. Ele é dinâmico. Então eu tenho um processo bem definido. Eu treino os meus colaboradores naquele processo. Porque eles têm que conhecer. Não adianta a empresa definir um processo e arquivar aquilo ali só para atender. Tem empresas que têm que atender requisitos normativos. Tem que atender normas, dependendo do que a empresa ela faz, né? Vamos dar um exemplo aqui de uma ISO 9001, uma gestão de qualidade, enfim. E para aquilo ali a empresa precisa ter processo. Eu já vi, Tomás, nos meus tempos de auditor de ABNT, normas técnicas, né? Eu já vi muita empresa criar o processo, mas que ele ficar engavetado. E aí você vê na prática aquele processo não acontecer. E aí o empresário começa a reclamar que não está dando certo, que tem um processo, não sei o quê. Muitas vezes eu tive recentemente uma situação numa das empresas que a gente
presta consultoria, que criou um processo, aí entrou funcionários novos, né, na empresa e não foi passado o processo. E eu tinha colocado no onboard, né, na chegada dos novatos, para que aquele processo ele tivesse treinado já no início. Uma semana, pouco mais de uma semana, já começou a ter problemas. E o problema que teve está diretamente relacionado àquele processo que não foi treinado. E a empresa já tinha o processo e já deveria ter sido colocado em prática. E não foi. Então já começou a apresentar problema. Eu perguntei, você treinou o procedimento tal? Não. Eu falei, pois é, tá aí. Se tivesse treinado, teria evitado já um problema desse. Então o processo ele tem que ser, de fato, colocado em prática, né? Isso é muito importante. Esse processo, ele... é como se fosse assim, o vendedor ele trabalha mais leve porque ele sabe o que ele tem que fazer, ele tem clareza até nas expectativas que ele tem. Se eu cumprir com isso aqui, eu vou ter o resultado lá na frente. Isso eu vejo que é muito importante. Ô Felipe, e até isso é rapidinho que você está falando, olha só. Esses processos, normalmente, eles já acontecem nas empresas, né? Só que quando você não documenta ele, é que cria esse problema que o cara não sabe qual que é o próximo passo. Aí fica sempre à margem do bom senso, né? O vendedor ou qualquer outra pessoa da empresa, ele vai fazer aquilo se ele perceber que aquilo é importante, que aquilo é necessário, né? Muito boa essa observação. Muito boa, que é o que a gente está falando, que às vezes as coisas estão dentro da cabeça do empresário. Para o empresário, está bem definido o processo. Só não está documentado. Então é importante documentar. Documentar, treinar, capacitar, imprimir, entregar para cada um. Mas está na cabeça do empresário. O empresário não fez esse processo de documentação. Aí o que acontece? O vendedor X faz de um jeito. O vendedor Y faz de outro jeito. O vendedor Z faz de outro jeito. E a empresa não tem um padrão. Aí quando não tem um padrão, como é que eu vou monitorar? Como é que eu vou mensurar o resultado daquele vendedor especificamente? Se ele faz de um jeito, o outro faz do outro, o outro faz do outro. Você não consegue nem estabelecer o foco no cliente, inclusive, né? Porque se cada um fizer de um jeito, qual que é o jeito certo, né? Exatamente. Aí você vê de novo, você conta com o bom senso, né? Conta com o bom senso. E sabe uma coisa, Felipe? Aproveitando que a gente falou do processo ali, que eu vejo que fica uma dica legal aí para você, empresário, que quer corrigir os processos, tá? Muitas vezes, as empresas não conseguem corrigir os processos, Felipe, porque elas querem sair do ponto que elas estão para a perfeição, sem nem ainda ter identificado como é que elas estão. Então, por exemplo, um jeito prático que eu vejo para você corrigir um processo. Primeiro, mapeie como o processo funciona. Como que ele acontece na empresa hoje? Passo a passo. O passo a passo de como que ele está acontecendo. Não queira fazer ele melhor naquele momento, só documente como que ele acontece. Porque com essa documentação, você já começa a perceber aonde estão os erros, aonde está faltando coisas, para que você possa, com base nisso, implementar essas etapas novas ou corrigir essas etapas, e aí sim, você trabalhar naquilo que você tinha falado antes, do PDCA, dentro de um ciclo contínuo de melhoria, onde você está sempre percebendo as coisas que precisam ser feitas e precisam ser corrigidas. E aí eu quero fazer um alerta para o empresário que está ouvindo a gente agora, Felipe. Eu estou me policiando aqui, e eu sei que você também está fazendo isso daí, da gente estar procurando uma linguagem clara, simples, onde o empresário entenda o que a gente está falando. Empresário, se você não estiver entendendo o que a gente está falando, é muito perigoso como que as coisas estão acontecendo na tua empresa. Por quê? A gente está traduzindo tudo que a gente está falando, a gente está explicando tudo que a gente está falando, para que você possa entender de uma maneira prática. Se você não estiver entendendo, a possibilidade de ter um nível de conhecimento em gestão empresarial está num nível muito aquém do que o mercado hoje está exigindo. E o empresário que não entender, Felipe, que aquilo que trouxe ele até hoje não é definitivamente o que vai continuar levando ele para frente, porque o mundo vai mudar, as coisas vão mudar, então eu não estou nem entrando no mérito se o cara é competente ou não é. Só que o que trouxe ele até agora precisa oxigenar, precisa evoluir para que a empresa continue sendo competitiva. Teve esses dias, Felipe, um cliente perguntou assim para mim: tá, Tomás, então você está dizendo que todas as empresas que são pequenininhas e que não têm um processo, não têm uma visão assim mais profissional, vão fechar? Aí quando ele me perguntou isso, eu pensei assim profundamente no assunto, sabe? E vim assim com uma convicção e respondi com toda certeza. Essa não é uma questão do se, é uma questão do quando. Porque hoje em dia não tem mais como, Felipe. Não tem mais como. Eu vou colocar assim, ó. Ah, mas aquela bodeguinha de bairro, aquela empresa pequenininha ali, ela vai ser engolida.
mais cedo ou mais tarde. Vou dar um exemplo disso. Cara, nós estamos em Joaçaba, Santa Catarina, interior do estado, uma pequena cidade. Claro, é um polo, tem bastante desenvolvimento aqui, um PIB alto e tal. Cara, mas veio uma van para cá, entende? A van, normalmente, eles estão em grandes centros, né? Em cidades um pouco maiores. Aqui nós temos uma van em Joaçaba, uma van em Videira, ou seja, pequenas cidades, estão com uma mega loja que até então eram cidades maiores. Mas por que eles chegaram aqui? Porque antes eles já passaram pelas maiores. Então agora eles estão chegando nessas medianas, nessas polos assim um pouco menores. E qual que é a tendência? Em Joaçaba especificamente, eu já vi lojas que fecharam depois que a van chegou. Como eu vi, por exemplo, lojas do mesmo setor que se desenvolveram um monte, que estão prosperando mais ainda. Por quê? Cara, quando um mercado se fortalece, um nicho ali se fortalece, quem está bem preparado também se fortalece, também se diferencia. Então eu vejo que, você vê como as coisas elas vão se juntando, né, cara? Elas vão se... Mas eu quis deixar esse alerta para o empresário, sabe, Felipe? Porque às vezes o empresário sempre coloca a culpa no outro, né? Não, mas essa linguagem eu não estou entendendo. Eu estou deixando claro que essa linguagem não é difícil, não. Não é não. O cara só não vai entender se ele não quiser entender, porque estamos assim, sendo simples e deixando claro o que é cada coisa que a gente está falando, né? Exatamente. Inclusive, é um dos nossos valores aqui no Plano Empresarial, a gente manter a comunicação mais clara, mais simples possível, a gente ser simples nos nossos conteúdos para a gente chegar mesmo nas pessoas, né? No maior número de pessoas que possa receber todo esse conhecimento e a gente aprender também e transmitir aquilo que a gente já sabe, um pouco da nossa experiência. E você falou uma coisa aí, cara, que é o seguinte: não existe empresa parada. Ou a empresa está crescendo ou ela está morrendo. Parada ela não fica, porque tem empresário que fala, não, eu tô estabilizado, né? Cheguei até aqui, não quero crescer. Não tem essa, meu amigo. Se você parar, você vai começar a morrer. É muito interessante isso aí. E aí você falou outra coisa, só pra gente... Eu acho interessante a gente falar isso aí, que é o seguinte. A equipe, os processos, tudo que me trouxe até onde eu tô hoje, não é o que vai me levar pro patamar de cima. Então eu preciso do quê? Do ciclo de melhoria contínua. Eu preciso estar sempre desenvolvendo, sempre melhorando para eu poder alcançar novos patamares, em todos os sentidos. Aí entra um planejamento estratégico, né? A gente pode fazer ele anual, aí todo ano faz, viu que deu certo, planeja o próximo ano, pensando em todas essas perspectivas que a gente está falando e tendo um foco no futuro, onde que eu quero chegar. Então isso aí faz a empresa ela desenvolver e crescer também. E aí, Tomás, eu vou pedir para você dar para nós aqui alguns exemplos práticos de empresas que conseguiram equilibrar o planejamento estratégico com um setor comercial forte. Vamos lá, Felipe. Você que é um pequeno empresário aí, que está querendo entender como que isso pode se traduzir na prática, tá? Eu vou trazer o exemplo de 2 clientes nossos. Tá? Que eu tenho certeza que não estou abrindo nada sigiloso nessas empresas, né? Mas, por exemplo, olha só, quando a gente fala do planejamento estratégico e vendas, né? No planejamento estratégico, o ponto para mim soberano é aquilo que a gente falou antes, onde você entende aonde você quer chegar e aonde você está, né? Dentro de um setor comercial forte, não necessariamente, Felipe, é só vender mais. Não é só isso que conta, entende? Por isso que só vender não resolve o problema, mas pode resolver todos os problemas, desde que as outras coisas caminhem de uma forma conjunta. Mas, por exemplo, tá? A gente tem um cliente ali no setor automotivo, ali de automóveis, é um cliente que está com a gente aí há alguns anos já trabalhando, e esse é um cliente que a gente teve alguns ciclos de planejamento, né? E hoje, por exemplo, a gente já teve momentos onde o foco era vender mais em unidades. A gente já teve um momento onde o foco se tornou o ticket médio, a lucratividade. Então não adianta mais agora eu só vender muito, eu preciso vender com lucratividade. E aqui fica inclusive já uma quebra de crença. Empresário, queira ter lucro. Isso não é pecado, isso não é um problema. Parece uma coisa meio besta de falar, quem que não quer ter lucro? Cara, tem gente que às vezes fica com medo de colocar margem. Entende? Mas o problema não é você colocar margem, é você não agregar valor no teu produto. É por que você vende mais caro? Entende? Vender mais caro, eu vejo que vai ser o objetivo de todo mundo, desde que você está complementando esse lastro com um valor agregado, desde que você está corrigindo outros pontos que também precisam ser corrigidos. Então, no caso ali de automóveis, por exemplo, a gente está indo para o 5º ou 6º ano, agora até me fugiu, mas acho que esse é o 6º ano já de trabalho,
E a cada ano a gente vai lá e renova esse planejamento, a gente entende onde que a gente está, a gente entende onde que a gente quer chegar, mas a gente tem uma visão de longo prazo para essa empresa, que é o quê? É ser uma empresa não reconhecida como a que vende carro mais barato, entende? Mas a que vende o melhor carro. É por isso que ela tem 2 anos de garantia, é por isso que todos os veículos têm laudo de procedência, é por isso que dentro desse período de garantia, por exemplo, todos os veículos têm a mão de obra gratuita na assistência técnica periódica de 6 meses, entende? Então você pega... Foi a nossa empresa que fez isso? Não. Agora, no planejamento estratégico, a gente entendeu que existe um mercado saturado com um monte de gente vendendo a mesma coisa. Até que eu ouvi um especialista do mercado, nosso amigo Cássio, que ele falou uma vez assim, não existe carro seminovo igual. Eu falei, oxe, como assim não existe carro seminovo igual? Ele falou, não tem, Tomás. Olha só, o carro ter a mesma marca, o mesmo modelo, o mesmo ano, a mesma quilometragem, a mesma condição de pneus, a mesma condição de conservação de lataria, a mesma conservação mecânica, tudo igualzinho, seminovo, não tem como. Não tem como, são muitas variáveis envolvidas, entende? Como é que você vai ter tudo isso igual? Ou seja, se a gente ficar só no produto especificamente falando, Felipe, a gente acaba perdendo o quê? Para a quilometragem do concorrente que é menor, para o pneu do outro que é melhor. Ou seja, eu fico no técnico do produto. Então eu preciso tirar o cliente dessa zona de comparação. Entende? Que aí o cliente às vezes aceita o quê? Não, eu até aceito comprar um carro com uma quilometragem um pouco maior, porque agora eu tenho 2 anos de garantia. Então será que faz diferença eu comprar um carro com 40 mil ou com 60 mil? Sendo que eu vou ter 2 anos de garantia aqui, no outro eu vou ter uma garantia de 3 meses, por exemplo? Então você vê que aí é um caso, por exemplo, de uma empresa que está cada vez mais forte no mercado, o mercado reconhecendo isso. Então eu escuto outras lojas da região colocando a Legir Automóveis como uma referência do mercado, entende? Alguém que é forte, tanto forte que recentemente agora no nosso planejamento estratégico, né, a gente posicionou concessionária de seminovos, entende? Porque não existe concessionária de seminovos, entende? O que é o objetivo disso? Olha só, empreendedor, eu preciso tirar a minha empresa da comparação comum. Aí eu tenho concessionárias de carros novos, eu tenho garagens, por exemplo, aqui em Joaçaba fala garagem, né? As lojas de carro, né? Eu aprendi esse termo aqui depois que eu vim para cá. Mas são as garagens. Eu só tenho essas duas? Não. Agora eu tenho uma concessionária de seminovos. E por que isso, Felipe? Porque o cliente que está ouvindo, ele já sabe. Quando você fala concessionária, você está falando de um padrão elevado, de uma montadora, de qualidade, de vários critérios estabelecidos para dar qualidade àquele produto. E quando eu aplico isso a um mercado chamado seminovos, eu estou levando todo esse respaldo que foi construído por anos por essas montadoras para um segmento de seminovos que até então, vamos colocar assim, é visto como muitas vezes a malandragem na venda. É o vendedor mais malandro, é o vendedor que dá o jeitinho, que dá aquela tapeada na lataria do carro. Na Legir Automóveis existe um princípio de querer ter carros de qualidade, entende? Agora, isso não se constrói do dia para a noite. Isso não é assim, você vira uma chave e pronto, todo mundo entendeu. Não, é a continuidade da mensagem, de você bater nessa tecla, bater nessa tecla, bater nessa tecla. Então, por exemplo, Legir Automóveis, a sua concessionária de seminovos, é o encerramento de todos os vídeos. Não é só de um ou de outro, é de todos os vídeos. Falar das nossas diferenciais, isso é constante no nosso brand, na nossa forma de comunicar. Então aqui eu estou dando um exemplo. Aí eu vou colocar, por exemplo, um outro caso agora, tá? Totalmente diferente. Vou sair de veículos, tá? Estou indo agora lá para Popa Brasil, Desidratados, uma empresa que totalmente o mercado B2B, focado em empresas, né? Vende para outras empresas. Até então. O que aconteceu? A partir de um planejamento estratégico, a gente percebeu oportunidades que a empresa não está explorando, oportunidades que a empresa não está sabendo, não está explorando de uma forma assertiva, ela está ali a oportunidade, mas não está sendo trazida para a mesa, para a conversa. E a gente pegou um sonho muito antigo da empresa de ter uma marca para o varejo e no planejamento estratégico planejou esse acontecimento. Disso nasceu a Náticos, que é uma empresa que agora está atuando tanto numa questão pública, através de licitações, com prefeituras, com órgãos governamentais, como também com uma estratégia para entrar no varejo, para chegar na mesa do consumidor brasileiro, né? Então, se você pegar, por exemplo, nesses dois casos aqui, eu estou usando um segmento de veículo totalmente saturado, uma coisa, muita gente vendendo, estou indo lá para frutas desidratadas, que é um mercado gigante também, fornece para várias indústrias de alimentos. A Popa Brasil hoje é fornecedora das principais indústrias de alimentos do Brasil. Ainda assim, ela está percebendo lacunas que foram percebidas no planejamento estratégico. Aí foi o Tomás que descobriu isso. Muito tempo depois. Mas foi o Tomás que descobriu isso? Foi o Tomás que fez isso? Não, foram eles que fizeram isso.
Foram eles que perceberam isso. E o planejamento colocou isso em curso, colocou isso para acontecer. Essa marca foi lançada, essa marca já esteve em feiras. Para o ano que vem agora tem todo um planejamento estratégico que está sendo construído para ela ir para a mesa do brasileiro mesmo. Então, brother, assim, o planejamento, ele tem uma conexão direta com o comercial da empresa. Direta com o comercial da empresa. Se o cara só abrir a porta dele, acender a luz dele, querer vender e vender e vender, isso sozinho não vai sustentar sem ter estratégia. Aí ontem a gente estava fazendo num bate-papo numa live, né? E um ponto que eu vejo assim, ó, que o que a gente está entregando para o cliente hoje, para o nosso ouvinte, para o nosso espectador e para quem está se relacionando com a gente, é entender o que é pensar estrategicamente. Pensar estrategicamente falando, Felipe, sabe o que é? É você ter estratégia. Como é que você vai pensar estrategicamente se você não tiver estratégia? Então, quando você tem uma estratégia definida, todo o seu pensamento, toda a sua construção de organização na empresa está focado naquela estratégia. Isso é pensar estrategicamente, sem gourmetizar nada, sem querer colocar firula em cima de nada. É você poder aproveitar melhor o seu recurso dentro de um espaço-tempo. Isso é pensar estrategicamente. Legal, e você falou isso aí que eu vou conectar com um ponto que é o seguinte, o planejamento estratégico sendo aplicável em diversos ramos diferentes, em diversas empresas diferentes, em diversos tamanhos diferentes. Em uma empresa pequena que pode, um microempreendedor se quiser não, ele deve fazer um planejamento estratégico, né? Então, o planejamento estratégico ele é aplicável em qualquer tipo de negócio, em qualquer ramo, em qualquer setor, enfim. Como que a nossa imersão, a imersão Plano A, ela pode ajudar os empresários a superarem essa dependência excessiva do setor de vendas? Empresário pequeno, médio, grande, a imersão Plano A pode te ajudar a superar essa dependência grande de vendas, justamente porque dentro da imersão Plano A você cria o seu planejamento estratégico. A imersão Plano A, Felipe, a gente trabalhou muito tempo na construção dessa metodologia e eu vejo que ela tem um compromisso, que é não de ensinar o empresário a fazer um planejamento estratégico, mas dele fazer um planejamento estratégico. Então, dentro daquilo que cada um precisa fazer a sua parte, o empresário que vier conosco para a imersão Plano A, se disponibilizar a mudar a sua forma de ver, de enxergar a realidade dos fatos e do dia a dia, querendo algo novo para a sua vida e para a sua empresa, ele vai entrar na imersão Plano A para fazer um planejamento estratégico. Ao final da imersão Plano A, no final do domingo, ele vai ter um plano estratégico pronto para na segunda-feira imediatamente executar na sua empresa. A imersão Plano A, Felipe, ela é uma junção de uma metodologia que a gente vem aplicando há muito tempo em várias empresas. A gente tem aí um histórico de mais de 1.200 empresas que a gente está trabalhando junto e que a gente tem construído essa metodologia. Então, na imersão, a gente tem agora uma turma que vai acontecer no dia 28 e 29 de outubro em Fraiburgo, no Hotel Renard. A gente vai ter transmissão online para todo o Brasil, para todo mundo, dá para dizer assim, né? Em português, né? Então por isso que a gente cita aí que é para todo o Brasil, né? Onde o empresário ele vai ter ferramentas, ele vai ter tecnologia e ele vai ter uma condução. Olha só, nós somos o plano empresarial. Onde eu estava explicando isso, né? Por que é um plano empresarial? É diferente, Felipe, de eu chegar e falar assim, Felipe, por que você não faz assim? Ô Felipe, que tal você fazer assim? Ô Felipe, eu vou te dar uma ideia. Ô Felipe, eu tenho essa experiência. Ô Felipe, cara, não. Eu tô chegando assim, Felipe, tá aqui, ó. Responde essas perguntas, segue esses passos. Aqui está um plano para você construir o planejamento estratégico da sua empresa. E a gente bate nessa tecla do planejamento estratégico, Felipe, porque aquilo que a gente falou já algumas vezes, o planejamento estratégico não resolve tudo. Né? A gente não está fazendo uma promessa aqui de algo que, digamos assim, mas peraí, isso aí serve para todo mundo, isso é perfeitão, isso é coisa mais linda do mundo. Cara, só que assim, o planejamento, ele vai servir para a empresa poder identificar o que precisa ser feito. Porque não tem como a gente pegar e já sair de uma forma, digamos, sair fazendo simplesmente. Quem planeja, executa. Quem planeja, faz. E Felipe, no mundo que a gente está hoje, dinâmico, rápido, as coisas acontecendo muito rápido, a gente não pode mais se permitir não ter estratégia. A gente não saber o que a gente está fazendo. A gente contar com a sorte. Entende? Se eu vendi. Se eu não vendi, fodeu.
Cara, não dá, brother. Entendeu? Não dá. Por quê? Um cara que tem um plano, olha só, ontem a gente estava fazendo um plano, né? E a gente até brincou com a nossa forma de conduzir, né? A imersão plano A. O que é o plano A, né? É eu não ter plano B no sentido de objetivos. Agora, estrategicamente falando, eu tenho um objetivo. Eu estou conduzindo a minha estratégia de uma determinada forma. Não preciso ser cego, nem negligente de às vezes ver que essa estratégia não está sendo assertiva. Que eu preciso criar estratégias complementares ou até pivotar essa estratégia, está tudo certo. Desde que no meu planejamento, que é isso que o planejamento estratégico prevê, eu estou colocando mensuração das coisas. Então, como é que eu sei que não deu certo? Porque lá, quando eu planejei, eu coloquei um indicador disso. Então, eu sei que não deu certo. Não é que não deu certo porque eu estou achando. Não é um achismo. Eu acho que não está dando certo. Não está dando certo por causa disso. Entende? Como também, está dando certo por causa disso. Isso está dando certo e está dando errado. Então, esse continua. Vamos melhorar um pouquinho aqui. Esse aqui troca. Vamos entrar com essa estratégia agora, respeitando o momento cíclico de cada coisa. Então, a imersão plano A, Felipe, eu vejo que é um caminho seguro, validado para o empresário se permitir ser conduzido numa metodologia que a gente já validou, que a gente já sabe que funciona e que se aplica sim a qualquer empresa. A metodologia se aplica, porque o que vai ser feito no planejamento estratégico, especificamente falando, é que tem uma relação com a maturidade da empresa, com o mercado da empresa, com o que ela está fazendo. Por quê, meus amigos? Olha só, é uma construção. O planejamento estratégico, ele da forma que a gente faz, e outras empresas também fazem, outras metodologias têm também, ela é uma metodologia. O que você vai colocar dentro dessa metodologia é que se diz respeito à sua empresa. Então, por isso que ela serve. Você falou para o MEI? Serve. Para multinacional? Serve também. O que vai mudar é como que ela vai fazer as coisas no dia a dia. E o que a gente está propondo fazer não é só para pequenas empresas e para médias também, que é a praticidade na execução do planejamento estratégico. Aí é que eu vejo que o nosso diferencial é significativo. Porque o segredo, para mim, Felipe, não está em fazer o planejamento estratégico, está em cumprir com o planejamento estratégico. E eu já vi grandes consultorias, grandes empresas que não respeitam a condição de quem está fazendo aquele planejamento. Ou seja, o planejamento é muito bonito. Vai fazer, vai executar. Como é que você organiza diferentes iniciativas estratégicas, diferentes projetos? Você já pensou, empresário? Você ter 30 projetos para você tocar dentro de um ano que vão atender as diferentes necessidades da tua empresa, certo? Toca esses 30 projetos agora. Qual que é a próxima tarefa? Qual que é o próximo prazo a cumprir? Qual que é o próximo responsável? Qual que é o próximo isso? Qual que é o próximo aquilo? Se perde. Por isso que a nossa metodologia é um diferencial. Porque você pode sim ter 30 projetos, Felipe. Tudo documentado. E conduzir esses 30 projetos, onde você vai clicar num botão e esse botão vai te mostrar as próximas tarefas de todos esses projetos. É isso, empresário, que a imersão plano A vai te entregar. Então você que está ouvindo o nosso podcast agora, em mês de outubro de 2023, corra, garanta o seu ingresso para você poder estar com a gente. Se você está ouvindo depois disso, acessa lá imersão.planoempresarial.net que a gente vai com certeza ter uma próxima turma, depois dessa de Freiburgo, que é a próxima, né? Para você também poder estar se inscrevendo e participando com a gente. É legal, a gente até brincou, né? Que o plano B é fazer o plano A dar certo. Né? É isso aí. O plano B, o plano C, o plano D é fazer o plano A dar certo. É isso aí. Então tá, Tomás, para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente e que sentiram essa dor, né? De não só vendas, que tem que olhar para as outras áreas dentro da empresa, né? Então os ouvintes que estão aqui, que sentiram essa dor, qual que é o próximo passo que eles devem tomar após ouvir esse episódio? O cara desligou ali, ouviu o episódio, o que ele deve fazer agora? O que ele deve fazer agora, eu vou dar uma dica, Felipe, que ele pode fazer agora, tá? Se você chegou nesse episódio aqui aleatoriamente, ou seja, você não acompanhou os outros episódios do PlanoCast, eu vou te convidar a ouvir ou assistir os episódios anteriores, porque a gente está fazendo uma construção. Nessa construção, você vai aprender a fazer missão, visão e valores, você vai aprender o planejamento estratégico na prática, você vai aprender o como fazer isso, tá? Aqui, sendo sincero, Felipe, se o empresário pegar esse conteúdo nosso gratuito, ele faz o planejamento estratégico, tá? A gente não tem gravado ainda até esse momento, que é o como monitorar o planejamento estratégico, que aí é um desafio, que o empresário ainda vai ter até a gente ter esse conteúdo gravado. Como a gente não tem esse conteúdo gravado ainda, ele é um dos próximos que a gente vai estar fazendo, Felipe, eu convido você, empresário, a se inscrever na Imersão Plano A. Então acessa ali agora imersão.planoempresarial.net,
que você vai ter ali a possibilidade de participar com a gente de uma maneira presencial ou de uma maneira online. A gente vai ter os dois formatos. Nos dois formatos você vai ter o mesmo conteúdo, você vai receber o mesmo conhecimento e vai poder executar o planejamento estratégico da sua empresa. 2024 já está batendo na nossa porta. A gente já está ouvindo ali, ó, já está chamando a gente. Então não se permita, querido e amigo empresário, a começar mais um ano sem ter um planejamento da sua empresa. Eu ontem tive uma pessoa, Felipe, que me chamou no WhatsApp, que ela não ia participar, porque ela tinha um compromisso no domingo, e ela queria fazer, mas ela queria muito fazer. Daí eu falei para ela, vou te dar uma dica, tá? Faça a sua inscrição, garanta a sua vaga, todo o conteúdo vai ficar gravado lá, então mesmo que você não consiga participar com a gente no domingo, você vai ter a semana, você vai ter o sábado, depois só vai faltar o domingo para você fazer, que pelo conteúdo gravado você vai conseguir fazer aquilo que a gente estava ensinando no domingo. Olha o que aconteceu. Ontem ela me chamou e ela falou, Tomás, eu desmarquei meu compromisso e vou participar, vou fazer minha inscrição até amanhã. E ela falou isso para mim, Felipe, porque ela falou assim, eu não vou começar mais um ano sem ter claramente o que eu quero fazer. Aqui, meus amigos, a gente está falando sobre propósito, sobre missão de vida, sobre o que eu quero construir nessa vida, sobre legado. O planejamento estratégico é só a ferramenta, entende? Para quê? Para você não deixar mais um ano passar. Porque são mais 12 meses, são mais 365 dias aonde a sorte vai conduzir nossa vida, aonde qualquer caminho vai servir para a gente seguir, onde a gente não vai se posicionar, dizer o que eu quero fazer, o porquê que eu quero fazer. Empresário, olha só, você tem a capacidade não só de mudar e transformar a sua vida, mas você é um formador de opinião. O empresário, ele é a pessoa, Felipe, que ele pode dar propósito para a vida das pessoas, que ele pode dar missão de vida para as pessoas, ele pode fazer as pessoas entrar no mesmo barco que ele e conduzir pessoas a uma outra realidade de vida. A imersão plano A não é sobre CNPJ não, é sobre CPF, é sobre transformação de vidas, de sonhos, de realidade, é a realização de um sonho nosso, entende? Aonde a gente está colocando muito empenho e muita dedicação e ainda, olha só, vamos deixar isso claro, por um valor acessível. Fiz uma conta ontem, Felipe, para poder conversar com uma pessoa, né? Ela me perguntou, mas qual que é o investimento? Eu falei, investimento? Não sei nem se dá para chamar de investimento. Você vai a R$1,08 se você participar da forma online durante os 12 meses de 2024. Se você vou construir o plano 2024, quero diluir esse investimento durante o ano, R$1 por dia, cara. Entendeu? Então, assim, empresário, não coloca a culpa no financeiro, não. Entende? Dá para parcelar em 12 vezes no cartão. Então, só depende do empresário querer e se disponibilizar durante um final de semana, um sábado e um domingo, estar imerso numa metodologia que vai mudar a vida dele. Agora eu te pergunto, empresário, quantos finais de semana você já perdeu por causa do teu trabalho? Ou teve que ficar em casa sem poder aproveitar a vida porque não tinha cash para isso? Ou quantas noites de sono você perdeu também? Então, é para isso que a gente está te convidando e eu vou ficar muito feliz se você estiver com a gente na Imersão Plano A, na próxima turma, 28 e 29 de outubro, no Hotel Renard, em Fraiburgo, Santa Catarina, presencialmente ou online, em qualquer lugar que você quiser estar. E um ponto importante, Felipe, tá? Se você comprar o ingresso presencial, é para você e mais uma pessoa da empresa. Por quê? A gente entende na nossa metodologia que a sua empresa precisa ter um guardião para o planejamento estratégico. Muitas vezes o empresário, pela dinâmica do dia a dia, ele não tem como fazer. Mas ele pode ter alguém que possa fazer, que possa cuidar, que possa lembrar ele, que possa mensurar o que está acontecendo e possa fazer cumprir. E na questão do online, Felipe, um ponto importante. Você vai comprar o acesso. O acesso é para um dispositivo. Mas esse dispositivo pode ser um computador conectado a uma televisão, numa sala de reunião, com todas as lideranças da sua empresa. E todo mundo fazendo. Você vai receber uma apostila virtual, você pode imprimir a sua e para quantas pessoas você precisar. E vamos com a gente. Embarca no projeto com a gente e vamos fazer a transformação que a tua empresa precisa. E esse acesso é de quanto tempo? Ao conteúdo gravado, 12 meses, Felipe. Um ano. Um ano. Então, isso é um ponto importante. Olha que legal o que você falou agora. Muito bem lembrado, porque assim, você vai receber um conteúdo ao vivo ali, no sábado e no domingo, além do conteúdo semanal, mas tudo isso depois fica gravado, editado, separado em módulos e aulas, para que você revisite esse conteúdo e possa, com base nisso, corrigir no dia a dia depois os pontos ali que precisam de algum ajuste ainda, que de repente não ficou tão claro, que chegou no momento agora, eu preciso relembrar como é que eu quero fazer. E eu vou dar mais uma outra notícia boa, tá? Que legal, a gente ontem fez uma live, bem lembrado, com o astrólogo e consultor empresarial Maurício Bernes, que é um dos principais nomes da astrologia no Brasil, palestrante internacional, que tem uma experiência de mais de 30 anos nisso, e ele nos deu um presente ontem,
as pessoas que comprarem, que fizerem parte dessa próxima turma agora, da imersão Plano A, vão ganhar 50% de desconto para estar no evento que ele faz todos os anos a respeito das tendências astrológicas para aquele novo ano que vai surgir. E ontem ele já deu um spoiler que 2024 é um ano de inovações. É um ano que a inovação, a tecnologia vai ter ainda mais força. Então, o que isso quer dizer, Felipe? Que a gente vai ter aqui, e foi muito legal o que ele falou ontem, que as pessoas chegam para a astrologia, por exemplo, querendo as respostas de tudo, querendo um caminho certeiro para tudo, da mesma forma que chegam para nós e falam, não, tá, mas eu vou fazer esse plano aqui, não vai ter erro, né? Claro que vai ter erro. Você não vai ter respostas para tudo. Você tem que complementar as suas ferramentas, complementar as suas iniciativas. Então imagine agora você ter um planejamento estratégico alinhado às tendências astrológicas para 2024. Porra, top, hein? Isso é muito legal, porque ele vai falar das tendências. Das tendências. E para eu poder colocar isso em prática, eu preciso me planejar. Preciso de um plano para aproveitar as tendências. Como que está alinhado o trabalho dele com o trabalho que a gente está fazendo. Muito legal. Então, assim, vale muito a pena. Então, esse foi o nosso episódio Vendas Não Salvam Tudo. O perigo de depender apenas do comercial. Eu sou muito grato a vocês que participaram, tá, ouvindo e dedicaram esse tempo para aprender e para poder conhecer um pouco mais do planejamento estratégico. Mais uma vez, nós dois aqui, né, no nosso PlanoCast, trazendo o que a gente faz, né, o que a gente pratica, o nosso dia a dia, a nossa realidade dentro das empresas, compartilhando um pouco do nosso conhecimento com as pessoas para a gente transformar essa realidade dos empreendedores brasileiros. Muito grato aí, meu amigo, mais um dia, mais um podcast e vamos para frente. Agradeço também, meus amigos, até a próxima. Continue nos acompanhando em todas as redes sociais, um conteúdo gratuito de valor que agrega assim uma condição de você ter uma vida cada vez mais próspera dentro do ambiente empresarial, que é o mesmo ambiente de vida, né, Felipe? A pessoa ela não tem a vida pessoal e a vida profissional, né? Ela tem a vida, né? Eu vi você falando isso esses dias e para mim faz muito sentido e é isso que a gente está querendo que você tenha, mais vida e aproveite cada vez mais ela, tá bom? Um abraço, até a próxima. Valeu, Felipe. Valeu, Maurício. Valeu, nossa equipe que está nos acompanhando nessa jornada empreendedora.